Ele tinha essa preocupação, porque naquela época, naquele momento, as igrejas não estavam estruturadas. Existia assim, os viajantes, os irmãos pregavam o evangelho, e eles viajavam o mundo inteiro naquela época, pregando o evangelho. As cidades não tinham estrutura, maior, de hotéis e tudo mais. Então, os irmãos que viajavam para fazer pregar o evangelho, ficavam na casa dos irmãos. Eles se hospedavam na casa dos irmãos. Então a palavra diz assim: muitos não souberam e hospedaram anjos em suas casas. Então os irmãos se hospedavam. O irmão estava viajando, ia de uma cidade para outra. Em cada cidade ele ficava na casa de um irmão. Era muito comum isso, até pouco tempo atrás, até hoje ainda é comum. Um irmão fica na casa de outro irmão numa viagem missionária. Quando eu era menino, meu pai era crente da Assembleia, foi servo do Senhor da Assembleia de Deus por 75 anos, e nós hospedávamos, nós recebíamos pessoas em casa, e os irmãos ficavam na casa dos irmãos. Era muito comum de uma cidade para outra. Mas isso há pouco tempo agora, durante a minha vida, mas naquela época era uma prática recorrente. Então era muito comum também ter a igreja na casa da pessoa. Então Filemon tinha uma igreja em sua casa, né? Filemon tinha. Quando você pega a palavra do Senhor, o Novo Testamento, existe assim, várias igrejas que estão estabelecidas nas casas dos irmãos. Esse processo que fazia isso, então as pessoas viajavam, mas havia um grupo, havia os irmãos que iam trabalhar, né, que iam servir o Senhor, e naquele grupo de irmãos que serviu o Senhor, existia um pequeno grupo que tinha uma doutrina diferente. Eles tinham uma doutrina diferente. Naquele período, começou a aparecer uma doutrina que era assim, a doutrina dos gnosticistas e os gnósticos, né? Os gnósticos, e tinha também os docetismos. Eu vou explicar daqui a pouquinho já qual era esse processo. Quando João escreve a carta, ele está dizendo assim: quando você receber um viajante na sua casa, quando chegar uma pessoa que vai hospedar na sua casa, você tem que observar alguns aspectos da vida desse viajante, para ver se ele é um verdadeiro mestre ou se ele é um falso mestre. Então ele coloca na carta de João, vários testes que são colocados, que devem ser feitos pela igreja, para aqueles que se hospedam na casa. Então, conforme eles vão analisando aquilo que está na carta de João, eles vão entendendo: isso é um falso mestre, ou isso é um verdadeiro mestre. Tinha dois propósitos: identificar os falsos mestres, e do outro lado identificar o verdadeiro. Falar: esse homem é um homem de Deus, posso hospedar na minha casa. Esse homem não é um homem de Deus, hein? Esse homem não é um homem de Deus. Aí ele já ia entendendo. Quando você pega o gnosticismo o homem que introduziu essa doutrina herética. Então ele queria identificar assim: tinha os gnósticos e tinha os chamados docetas. Eles traziam uma doutrina diferente, eles traziam uma mensagem diferente. Então, esse gnosticismo, os gnósticos, gnose, quer dizer conhecimento, é de um homem chamado Cerinto, ali por volta de 100 anos depois de Cristo. Ele dizia assim: o espírito é totalmente bom e a matéria é totalmente má. Era o pensamento platônico, né? E tinha também os docetismos. Os docéticos, eles, doquel quer dizer aparência. Ele negava que Jesus veio em carne. Então, o gnosticismo, ele originou-se provavelmente na Ásia Menor, entre o ano de 100 até 200 depois de Cristo. Foi uma doutrina que foi estabelecida, foi estruturando, e uma doutrina herética, e aquilo era um grande risco para a igreja. Esses foram profundamente influenciados pela concepção dualista dos gregos, em que a matéria, entendida como inteiramente má, era descrita como completamente oposta ao espírito. Então, eles entendiam assim: o corpo, que é matéria, é totalmente má, e o espírito é totalmente bom. Rejeitava a ideia de uma encarnação. Fala: se o corpo é totalmente má, então o Filho de Deus não podia ter encarnado.
ele não podia ter nascido encarnado. Se ela é totalmente má, ele não podia ocupar um corpo, né? De uma manifestação de Deus de forma visível, visto que isso envolveria um contato direto do espírito com a matéria, que para eles era má. Mas tinha 3 tipos de gnóstico. Os primeiros negavam a realidade do corpo humano de Jesus. O primeiro tipo de gnóstico falava assim: não é verdade que Jesus usou um corpo, certo? O segundo tipo, havia porém Jesus era chamado de docetas. Esses grupos que negavam que Jesus veio em corpo, era chamado de docetas, do verbo doquel, parecer. Era aparente. Parecia que estava vendo o corpo, como se fosse um fantasma, mas não era um corpo. Entendeu? Já o docetismo, ele tinha segundo, os que afirmavam que Jesus tinha um corpo real, mas esse corpo, embora real, não era material. E em terceiro lugar, os que afirmavam que Jesus Cristo era 2 pessoas distintas. Jesus era um homem comum, filho de José e Maria, nasceu comum, um homem normal. Aí, quando ele foi batizado, não veio a pomba? Falou, naquela hora entrou o Filho de Deus nele. E quando ele estava na cruz, não falou assim, entrega o meu espírito? Aí essa doutrina ele falava assim, nessa hora, o Filho de Deus saiu e o corpo, filho de José e Maria, morreu. Porque Jesus não podia morrer. Então, baseado nisso, ele deixa o corpo. Seu principal defensor era Cerinto. Então, veja bem, essa doutrina herética do primeiro século estava entrando nas igrejas. E, junto com os viajantes que pregavam que Jesus morreu na cruz, que Jesus era filho de Deus, viajava também essas pessoas com essa doutrina herética. Então, João, escreve um livro, que é esse livro de João, para tratar desse assunto e para orientar os irmãos acerca de como eles deviam identificar se era um ou se era outro. Se aquela pessoa que estava na sua casa, se era um gnóstico ou se era um doceta. Então, vamos identificar como. Então, é o falso mestre. Então, ele vai colocar dentro do livro. Mas ele não fala assim, dentro do livro, identificação dos falsos mestres, tal coisa. Ele não faz assim. Ele coloca dentro do livro, solto dentro do livro. Está em espiral dentro do livro. Ele vai e volta dentro do livro. Então, nós precisamos organizar para nós entendermos o livro. Entender o que o Senhor quer para nós nessa manhã. Então, para isso, ele falou assim, para isso, João vai aplicar 3 testes. Fala assim, você deve aplicar 3 testes da pessoa que está na sua casa. 3 testes. Isso aqui, a primeira coisa que mostra aqui, nesse início dessa mensagem, é a seguinte. João estava preocupado com o que acontecia na casa de alguma pessoa na Ásia Menor, ou em Jerusalém, ou em Éfeso. Ele estava preocupado, ou em Filipos, ele estava preocupado. Mostra que nós, como igreja, nós não podemos viver como uma ilha, preocupados só com esta igreja aqui. Nós temos que nos preocupar com as igrejas todas, nós temos que nos preocupar com a igreja que está em Marília, com a igreja que está em Cachoeira Escura, com a igreja que está lá em Maceió, com a igreja de Gaivotas. Nós temos que nos preocupar, porque todos nós somos um corpo diante do Senhor. João estava preocupado com o que acontecia lá na casa do irmão. E nós devemos estar preocupados também nesse sentido mais amplo de igreja, nessa coisa mais abrangente do corpo de Cristo. O que acontece com o irmão nosso em tal lugar, acontece conosco aqui. Por quê? Porque nós somos um corpo diante do Senhor. Nós não somos uma coisa desvairada, alucinada. Não, nós somos um corpo. Nós somos uma igreja diante do Senhor. Então ele vai aplicar 3 testes. Ele vai aplicar primeiro o teste moral, nessa ordem. Primeiro o teste moral, depois ele vai aplicar o teste social e depois ele vai aplicar o teste doutrinário. Ele vai aplicar 3 testes, dentro da palavra do Senhor em João, e ele vai, nesse teste que ele vai aplicar, ele vai trabalhar essas 3 coisas. E ele trabalha com esse processo circular, dentro da carta. Ele vai e volta no teste. Então, o irmão da casa que estivesse lendo a carta de João, ele poderia fazer os testes todas as horas, né? É o estilo, chama literatura joanina, é o estilo de João escrever. Então, teste moral, e ele vai falar do teste moral em vários lugares, mas nós separamos apenas 4 lugares.
Ele vai falar assim: quem não vive em santidade não é de Deus. Do capítulo 1, do versículo 5 a 10, nós vamos abrir daqui a pouco, ele falou assim: quem vive no pecado está em trevas. Teste moral. Do 2, do 3 a 6, ele falou assim: quem conhece Cristo, guarda os seus mandamentos. Do 2, do 15 a 16, ele falou assim: quem ama o mundo não é de Deus. E do capítulo 3, a 7 a 10, ele falou: quem vive no pecado é filho do diabo. Então, quem não vive em santidade, para João e para nós também, não é filho de Deus. Então ele vai aplicar o teste. Nós vamos ver então, para a gente separar aqui bem nessa manhã e ficar um estudo bem organizado, vamos ver primeiro o teste moral. Vamos ver o teste moral. Vamos ver, abrir o capítulo 1, meu irmão, do versículo 4 a 7. Do versículo 4 a 7. Se tiver fácil aí. Aí. Diz assim: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 5. Esta é a mensagem, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Falou: ó, isso aqui é o que nós ouvimos dele, nós não criamos isso. Nós ouvimos dele e anunciamos a você. Não foi uma doutrina herética que nós criamos. Nós não ouvimos de alguém e te demos. Nós ouvimos dele e vos anunciamos. E qual foi a mensagem? Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então a mensagem é essa: Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Versículo 6. Se dissermos, ele está dizendo aqui, falou, se a pessoa disse que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, você olha isso do falso mestre. Ele está dizendo que tem comunhão com Deus, mas ele está andando na luz? Não, ele está andando em trevas. Então ele está fazendo coisas das trevas. E não praticamos a verdade, versículo 7. E não praticamos a verdade. Aí falou assim: mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então ele fala assim: o homem de Deus anda na luz, não anda em trevas. Se os atos dele, se as atitudes dele, se o agir dele for coisas das trevas, não é verdadeiro mestre, é um falso mestre. E isso é aplicado até hoje, não é? Você vê uma pessoa falando, mas quando você vai ver o ato é de treva. Fala: não é crente, não é verdade? Não é servo do Senhor, não é verdade? Vamos ver também. Então fala assim, ó: se andar em trevas são falsos mestres, porque a luz, trevas e luz não combinam. O gnóstico ele falava assim: o corpo não é importante, importante é o espírito. Então com o corpo você pode fazer o que você quiser com o corpo, que isso não atrapalha o espírito. Então ele tinha essa heresia, não é? Andar na luz é uma vida de santidade, ter o pecado perdoado, o sangue de Jesus tem efeito em nossas vidas. Então quem está em trevas, ele falou assim, mente. Quem está em trevas é mentiroso, não é? Comunhão com Deus e uns com os outros. Agora vamos ver João 1, de 8 a 10. João 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Ele está procurando a verdade da pessoa. E não há verdade em nós, não é? Confessar o pecado, nós somos pecadores, não é? Mas nós queremos, nós somos pecadores, mas o pecado na nossa vida é um acidente. O pecado na nossa vida não é uma coisa constante. O pecado na nossa vida não é uma coisa rotineira. É um fato que aconteceu, que a gente se arrepende dele. A gente não quer ele. Agora, se você não confessa o seu pecado, se você não acha que o seu pecado te incomoda, você é um falso mestre. Ele está dizendo aqui para identificar essa pessoa é um falso mestre. Se dissermos que não temos pecado, Deus é mentiroso. Então, ele falava que o corpo, não tinha problema o corpo pecar, porque o corpo não era importante. João 2, de 15 a 17. João 2, de 15 a 17. Ele está aqui falando do teste moral, tá, irmãos? Ele está trabalhando no teste moral. 2, 15 a 17. Ele falou assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele está dizendo assim: se essa pessoa que está na sua casa,
Se você vê traços nela de amor ao mundo, ela não está passando o teste moral. Porque o amor do pai não está nele. Então, o fato de amar o mundo, você nega o amor do pai. Amar o mundo, você nega o amor do pai. E o 16 diz assim: porque tudo que era o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo. Então, essa pessoa que estava hospedada na casa daquele irmão, lá naquela época, no ano 100, ele amava o mundo e o amor do pai não estava nele. Não é do pai, mas é do mundo. Versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele está sempre dizendo o que um faz e o que o outro faz, como um age e como o outro age, de que forma que um está se comportando dentro da casa do irmão e de que forma o outro está se comportando. Então, ele faz a vontade de Deus? Faz, é um verdadeiro mestre. Ele não faz a vontade de Deus? É um falso mestre. Então ele está identificando no teste moral. Quando você gosta do mundo, o que você é? Mundano. Você gosta do mundo, você é mundano. Você não é servo do Senhor, você é mundano. Então, ele está aqui trabalhando esse assunto de forma maravilhosa, e ele está aqui no primeiro teste, que é o teste moral. Capítulo 3, de 7 a 10, meu irmão. A gente coloca aqui no quadro. 3, de 7 a 10. Aí ele falou assim: filhinhos. E ele vai dar aqui no versículo 7, nós já lemos do 26, mas agora no versículo 7 ele falou assim: filhinhos, ninguém vos engane, porque a pessoa chegava na casa da pessoa, dizia que era um cristão, dizia que estava trabalhando, a pessoa recebia a pessoa em casa, mas na verdade ele estava enganando, ele estava trazendo uma doutrina herética, ele estava fazendo coisas que desagradavam o Senhor, mas ele estava enganando. Ele falou assim: filhinhos, ninguém vos engana, não deixa ninguém te enganar, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, ele está praticando a justiça, ele está fazendo a justiça, está praticando, não é falar da justiça de Deus, é praticar a justiça. Ele está praticando, então não deixa ninguém vos enganar. Nós estamos aqui no 7 a 10, vamos para frente, 8. Quem comete pecado é do diabo. Aí ele vai fazer uma palavra dura aqui no teste moral. E ele vai dar uma sequência de quem pertence àquela pessoa que está naquela casa, que não está com a vida agradável ao Senhor. Porque o diabo pega desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então ele veio para desfazer, para dar uma solução, derramou o seu sangue para vencer a morte pela vida. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Falou, você vai olhar dentro da sua casa e vai se manifestar o Filho de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Ele vai se revelar. Você vai ver que ele é um filho de Deus. Nisto que é a regeneração. E os filhos do diabo, você vai ver também quem é de Deus e quem não é de Deus, dentro da sua casa. Porque ele estava recebendo a pessoa em casa. E ele precisava identificar. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então ele está aqui no teste moral, fazendo o teste moral e colocando várias orientações sobre o teste moral. Então, teste moral, o homem tem que andar na luz. Teste moral, o homem tem que viver como o Senhor viveu. Teste moral, o homem tem que ter um testemunho para fora. Ele tem que falar uma coisa e viver aquilo que praticar aquilo que fala. No teste moral é um conjunto espiritual que a pessoa tem que ter no seu dia a dia. O teste moral era uma coisa que tinha que aplicar a pessoa que estava na casa, que era um conjunto de atitudes, de comportamentos, de ações que aquela pessoa devia ter para identificar. Falou, é um falso mestre ou é um verdadeiro mestre? Não é? Agora, vamos para o teste social. Então, ele vai falar agora sobre o teste social. Nós acabamos aqui o teste moral. Tem muito mais coisa no livro de João sobre o teste moral, tá? Eu só peguei 4 itens, mas o livro de João tem várias e várias partes sobre o teste moral. Vamos ver aqui no teste social. Então, o teste social dizia assim, ó, você vai olhar para a pessoa e você vai ver o seguinte, essa pessoa se preocupa com os irmãos?
Se essa pessoa se preocupar com os irmãos e amar os irmãos, ela passou no teste social. Se ela não se preocupar, ela não passou. Então ele tinha que preocupar com o irmão, mas não só se preocupar com o irmão, ele devia amar o irmão. Além de preocupar, ele devia amar o irmão, né? Os falsos mestres do docetismo, como o corpo para eles não era importante, não importava se a pessoa estivesse passando frio, se a pessoa estivesse passando fome, não importava para eles, porque o corpo não era importante. O corpo não era importante, importante era só o espírito. Então, havia essa coisa, né? Então, eles falavam que o corpo é a prisão da alma. Aí eles falavam assim, Jesus não usou o corpo físico, por isso não precisava se preocupar com a necessidade dos irmãos. Olha que heresia e que entendimento. Então, João, ele vai começar o teste social, falando agora do relacionamento. O primeiro teste moral foi comportamento. Agora o segundo teste social é relacionamento. Então ele vai dizer assim, vamos ver João 2, de 9 a 11. João 2, de 9 a 11. João 2, de 9 a 11. De 9 a 11. Aí. Aquele que diz, aí ele começa o teste. Então você vai olhar da pessoa que está dentro da sua casa e você vai dizer assim, aquele que diz que está na luz e faz o quê? Odeia o seu irmão, até agora está onde? Em trevas. Até agora está em trevas. Diz que está na luz, mas a atitude dele, o comportamento dele, ele odeia seu irmão. Então ele está em trevas. Nós falamos 9 a 11, vamos por 10. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. 11. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então ele vai começar Então veja bem, ele vai começar agora o teste social, colocando que aquele que não ama o irmão, aquele que não está vivendo, cuidando do irmão, se preocupando com o irmão, esse não é não é um verdadeiro mestre, é um falso mestre, porque ele está em trevas, e quem está em trevas não pode ser verdadeiro mestre, porque está em trevas. Vamos ver João 3, 17 e 18. João 3, 17 e 18. Vamos, irmãos, isso aqui é muito importante, tá? Olha para você ver. Ele falou assim, quem, pois, tiver bens do mundo, tem recurso, tem bens do mundo, e vendo o irmão necessitado, lhe cerrar as entranhas, lhe fechar, como estará nele o amor de Deus? Aí ele falou assim, o que acontecia aqui? Na época de João, não existia classe média, não existia classe média igual nós temos hoje. Só existia a classe alta e a classe baixa. Então, a classe alta era aqueles que estavam no governo, que eram os estudados, que eram os proprietários de bens, e a classe baixa era de pobres, falar classe baixa, mas os pobres, os ricos e os pobres eram escravos, ex-escravos, trabalhadores, diaristas, e as viúvas, os órfãos, eles não tinham recursos, não tinham previdência social. Então eles viviam de uma situação muito debilitada. E dentro da igreja tinha os ricos e tinha os pobres, tinha os judeus e tinha os gentios. Tinha os ricos dentro da igreja e tinha os pobres. Então ele fala assim, quando a pessoa viajava para as casas e a pessoa não trazia esse ensinamento, não vivia esse ensinamento de que os ricos deviam ajudar os pobres, quem tem bens no mundo e não ajuda o seu irmão, lhe cerra as entranhas. Então, esse era um falso mestre. Ele devia ter no seu relacionamento essa preocupação com os necessitados. Ele devia ter esse relacionamento. Aqui mostra assim, mostra uma coisa, nesse texto, mostra assim, o indiferente. O indiferente, ele está vendo o irmão sofrendo, ele está vendo o irmão passando dificuldade, mas ele está fazendo de conta que não, ele está diferente, aquilo não toca nele, aquilo não age nele, aquilo não interfere, ele não se incomoda com aquilo, ele é indiferente. O irmão está ali, ele está indiferente, ele não está ligando para aquilo não está incomodando ele. Nós não podemos ser assim.
Então, isso, o indiferente, é um falso mestre. Mas prega bonito, mas é extraordinário, mas ele é indiferente com as necessidades dos irmãos? É um falso mestre. Se apresenta como um bom mestre, mas é um falso mestre. Ele está apresentando aqui o teste. João 3, de 17 e 18. Meus filhinhos, 17, vamos ver o 17. Quem pode, já falamos, né? 3, 17, 18. João 3, 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. João 3, 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por que nós sabemos disso? Nós sabemos que houve uma transformação. Nós tínhamos morte e agora temos vida. Por que nós sabemos disso? Qual é o ato aqui no teste social que diz que nós sabemos disso? Porque amamos os irmãos. Então, ele falou assim, essa pessoa que está na sua casa, ela ama os irmãos? Ama, então passou da morte para a vida. É uma nova vida, tem novo nascimento. Não está nem aí para os irmãos? É falso mestre. É um falso mestre. Ele está aí, tal, mas ele é falso mestre. Ele não é um verdadeiro mestre. Quem não ama seu irmão, faz o quê? Permanece aonde? Na morte, não passou para a vida. Não houve a transformação. Jesus nos chamou da morte para a vida. Quando Ele nos chamou, Ele transformou o nosso coração, transformou nossas atitudes, transformou nossos atos, transformou nossa vida. E nós agora começamos a nos preocupar com pessoas que a gente não preocupava antes de nascer para Jesus, de nascer de novo. Hoje uma pessoa chega na igreja no primeiro dia, aí contou uma situação, tem uma dificuldade, já está preocupado. Mas antigamente, antes de conhecer o Senhor, não dava nem para ninguém, não é verdade? Nós não tínhamos passado da morte para a vida. Então a pessoa que estava na casa da pessoa que não passou da morte para a vida, ela não ama o irmão. Porque nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por que nós sabemos? Porque amamos os irmãos. Então, o amor aos irmãos faz parte do teste social e toda igreja deve passar pelo teste social. E todo pregador e todo homem deve passar para ver se ele é um falso mestre ou se ele é um verdadeiro mestre. João está dizendo, faça o teste nele aí. Ele ama os irmãos? Não. Então não passou para a vida. Não é? Tá bem? 3,14. João 4, de 7 a 8, meu irmão. João 4. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então falou assim, amado, amemos-nos uns aos outros. Então ele está dando essa ordem direta, né? Ele está dizendo assim, se você quiser você ama, se você puder você ama. Não, amemos-nos. É um compromisso, a igreja tem esse compromisso, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Porque esse amor que você tem, que você ama o seu irmão, não é seu. Ele é de Deus. Deus te deu esse amor e te capacitou para você agora amar esse irmão no teste social aqui. E você se preocupar com ele e dizer, estou preocupado com o meu irmão. Né? Porque qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tá bem? Versículo 8, meu irmão. Está aqui. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Amor. Então, aquele que não ama, se estiver dentro da sua casa, lá no teste social, lá de João, uma pessoa dentro da casa dele, e aquela pessoa não ama o irmão, essa pessoa não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus, ele não tem amor. Deus não produz amor. Deus não ensina amor. Deus, ele é amor. Ele é amor. Deus é amor. E aí tem o versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, né? Aí a palavra chama de o filho do seu amor. Então deu o seu amor, amém? Porque Deus é amor. Vamos ver capítulo 5, 2 e 3, meu irmão. É muita coisa para a gente ler, né? Nisto conhecemos que amamos quem? Os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ele faz no teste, ele fala assim, essa pessoa que está na sua casa, hospedada, ela está guardando os mandamentos, ela está obedecendo os mandamentos, ela está vivendo os mandamentos.
Está. Então conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Amém? Então, aqui nós estamos no texto social, ainda no texto social, João 3,11. João 3,11. Porque esta é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que amemos-nos uns aos outros. Já falamos isso aqui, né? Então já falamos das duas classes sociais, que os ricos deviam ajudar os pobres. Se a pessoa estivesse na casa da pessoa, hospedada, e não tivesse esse entendimento, era então um falso mestre. Vamos abrir capítulo 3, versículo 18. 3,18. 3,18. Meus filhinhos, aí ele vai dizer aqui, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Isso aqui é o seguinte: o irmão chega aqui e fala assim: pastor, estou sem nada em casa, não tem nada na minha casa. Aí eu chamo a irmã aqui e falei: irmã, vamos cantar um louvor aqui, vou orar pela irmã, o senhor vai dar uma bênção. Não é mesmo de palavras. O nosso amor não pode ser de palavras. O nosso amor tem que ser de obras. Porque não que a obra salva ninguém, mas a obra é uma consequência do amor de Deus em nós. Falou assim: pastor, estou numa dificuldade, meu marido viajou, o carro quebrou e a luz está cortando. Não, meu irmão, vamos orar aqui agora, vamos ficar em palavras. O senhor vai dar uma benção a você, vai para a sua casa. É assim? Não é assim não. Minha irmã, quanto que é o talão de luz? 75. Vamos ver aqui agora, irmãos, R$75.000, pagar uma conta de luz da irmã, ué. Nós temos que fazer isso por obras. Não é de palavras. Não é de palavras. E nós temos avançado nesse sentido, na igreja, de conhecer agora essa questão social que nós não conhecíamos, de poder nos aperfeiçoar, nos ajudar, melhorar nosso trabalho nesse sentido. Temos muito ainda que melhorar, muito a fazer, mas estamos atentos àquilo que o Senhor quer de nós, como igreja, como povo do Senhor, para não ser falso mestre. Porque senão você fala, mas você é falso mestre, você não age. Você fala, mas você não cumpre. Falou assim: você está olhando para ele aí, tá, falso mestre. Deixou lá a situação lá do irmão, numa situação horrível, e não agiu uma palha. É por palavra, tal, não, é real. E ele está preocupado aqui com os irmãos lá de longe. Então nós também, os irmãos de longe, também são nossos irmãos. O pastor que está lá na igreja, lá longe, também é nosso irmão, também é nosso querido, também é nosso amado. E nós precisamos estar preocupados com as aflições dele lá. Porque nós somos uma igreja. Senão não corremos o risco de ser falso mestre. Está preocupado só com nós mesmos. Então, você tem que ter uma visão social. E está aplicando o teste social. Nós temos que ter essa visão de conjunto, de um todo. Então, mas em obras, mas por obra e em verdade. Não, meu filho, não amemos palavra. Eu te amo muito por palavra. Ai, como ele é legal. É um amor na palavra. Mas nem de língua, não é só falando, não. Mas por obra e em verdade. Amém? Então, aí agora, nós vamos ver no versículo 19, 20, 21, 22, 4 características que o homem que é verdadeiro precisa ter. Ele está falando aqui do homem que não é verdadeiro. Ele não cuida do irmão, ele não ama o irmão, ele não faz nada pelo irmão. Agora vamos falar do verdadeiro mestre. Então, no versículo 19 fala assim: e nisso conhecemos que somos da verdade. Então, o verdadeiro mestre é da verdade. Ele vive a verdade está entranhada dentro dele. Versículo 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Tranquiliza a culpa, porque perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Versículo 21. Amados, se o nosso... Versículo 21. Já estamos no 21? Tranquiliza a culpa, 21. Confiança em Deus. Temos confiança em Deus. Então, tranquiliza a culpa e tem confiança em Deus. 22. E aqui, uma coisa importante para o verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre é um homem de oração. Você está dentro da sua casa, é de oração? Não, não é verdadeiro mestre. Não, o verdadeiro mestre é um homem de oração. Qualquer coisa que lhe pedimos, é uma pessoa que pede. Está orando pelo irmão necessitado, está orando pelo desempregado, está orando pelo que está sofrendo.
Ele está orando, ele está pedindo. Pedimos dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Amém? Coração fechado, bolso fechado, precisa de uma bênção, hein? É falso mestre, tá bem? Salvação é pela graça, não é pelas obras de salvação. Não é que você ajudou o irmão, agora você vai para o céu. Não, não é isso não. A obra é consequência de uma vida, de uma pessoa que passou da morte para a vida. E agora a vida de Jesus que está em nós, por consequência, nós fazemos as obras que agradam ao Senhor. Agora nós vamos começar a ver o teste doutrinário. Então nós passamos pelo o teste moral, passamos pelo teste social, e agora vamos para o teste doutrinário. Capítulo 2, 18 a 23. 18 a 23. Aqui, nós vamos ler aqui o texto todo, e eu vou explicando, ó. 18 a 23, ele vai falar do anticristo, falou assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Anticristo é contra Cristo. Então aquela pessoa que viajava, aquela pessoa que trazia aquela doutrina herética, aquela pessoa que negava Jesus, ela era anticristo, ela trazia uma doutrina contra Cristo, tá bem? Anticristo. Capítulo 24 a 28. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. 24, 25. E esta é a promessa que nos fez, a vida eterna. Pode ir em frente. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então ele está falando, estou escrevendo isso aqui sobre as pessoas que estão enganando vocês dentro das casas, para vocês entenderem. 27. E a unção que vós receberdes dele, fique em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecer. Ele falou assim, você que está dentro da sua casa, você tem a unção do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo vai te testificar. Não há necessidade de que alguém te fale. Você, pelo Espírito, vai olhar e falar assim, isso aqui não é de Deus, não. Esse rapaz não é da crente, não. Isso aí, essa atitude dele não é de Deus, não. Então, pelo Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, tem o Espírito assim, vós tendes o Espírito e sabeis tudo. Tá bem? Agora, capítulos 3, de 7 a 10. Capítulo 3, de 7 a 10. Vai ver? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Amém? Vamos em frente. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, o Senhor se manifestou para desfazer aquelas obras, né? Vamos em frente. 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Não pode pecar como aquele pecado rotineiro. Todos nós somos pecadores, tá bem? O pecado é um acidente. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, qualquer que não pratica a justiça. Nós estamos falando aqui do teste doutrinário. Agora, irmãos, capítulo 4, versículo 1 a 6. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Isso aqui é uma coisa importantíssima para esse teste doutrinário. Ele está dizendo aqui o seguinte, ele falou assim, olha, você, amado, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas têm levantado o mundo. A pessoa chegava na casa, falando em nome de Deus, fazendo atitude em nome de Deus, parecendo o Espírito de Deus, mas ele está dizendo, prova o Espírito. Não é, você entregou um dom espiritual, é do Senhor, não é? Não é do Senhor, não é do Senhor. Não tem problema você provar o Espírito. Provar os Espíritos, ver se a pessoa está falando por Deus ou não. Você não tem que sair acreditando em tudo quanto é coisa, acreditando em qualquer loucura. Você pode provar os Espíritos, você tem uma racionalidade dentro de você, você tem o Espírito Santo dentro de você, e você pode testificar. Então ele falou assim, quando a pessoa chegar na sua casa, prova o Espírito.
prova, faz o teste, olha direitinho, olha com atenção isso aí. Não vai assim, como aquela ovelha para o matador, não. Vai observando as coisas. Falou assim, amados, não creais em todo o Espírito. Você acha que tudo é de Deus? Tudo é de Deus? Não. Você tem que separar, não criar de todo o Espírito. Mas provai se os Espíritos são de Deus. Faça a prova disso. Por isso que aqui é o teste. Faça a prova do Espírito. Porque já muitos falsos profetas têm levantado o mundo. Tem muita gente viajando aí, entrando nas casas, dizendo que é profeta, e é falso profeta. É falso mestre. Tem muita gente vindo no mundo, levantou muito no mundo. Né? E aí, 4:2. Até o 6. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui agora tem o teste principal. Porque eles diziam o seguinte, os docetas, eles diziam o seguinte, falaram assim, ele não veio de Deus. Ele não veio em carne. Ele não nasceu Deus. Ele foi tomado do Espírito de Deus lá no batismo, e depois, na crucificação, o Espírito de Deus foi embora. Então eles negavam que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus nasceu em carne. Eles negavam isso. E falaram assim, todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. O que não confessa isso é de Deus. Então era como se fosse assim, chegasse a pessoa aqui na casa da pessoa, e a pessoa falasse assim, aqui pelo livro de João, né? O que você entende aí sobre essa questão de Jesus veio, nasceu, mas ele é em carne? Não. Não, eu entendo que Jesus nasceu, conforme filho de Deus e tudo mais. Então tá bom. Não, nós entendemos que Jesus, ele só foi Jesus lá no batismo. Quando veio, isso aí é falso profeta. Então, eu falo assim, não conhecereis o Espírito de Deus, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, aqui agora, eu quero fazer uma observação. Quando a gente fala assim, falsos mestres, dá uma aula, falsos mestres, nós não estamos dizendo aqui que nós somos os verdadeiros mestres e que o irmão ali da igreja vizinha aqui é o falso mestre. Nós não estamos dizendo isso. Porque tem uma liturgia de culto diferente, porque tem uma coisa diferente na igreja dele, nós não estamos dizendo isso. Os irmãos da Assembleia, os irmãos da Batista, os irmãos da Presbiteriana, servos do Senhor, tem uma liturgia diferente, isso tudo para nós é normal, não tem problema nenhum para nós isso. O que nós estamos dizendo é que uma pessoa que nega que Jesus veio em carne, então nós temos algumas igrejas, chamadas igrejas, que negam a divindade de Jesus, negam que Jesus veio em carne. Esses não são verdadeiros mestres, são falsos mestres. Então nós estamos falando aqui do pastor ali da Assembleia de Deus, que é um homem de Deus, de oração, que tem um culto diferente do nosso, que tem um jeito diferente de nosso de ser, e por causa disso ele não, nada disso. Então, falso mestre está falando de outro que ele é um bom mestre, nada disso, nada disso. Nós estamos dizendo que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é falso mestre. É o que está aqui na Bíblia. Não vamos mudar o que está na palavra de Deus. E nem vamos colocar no pregador coisa que ele não disse. Então, o pastor agora disse que falso mestre é os outros. Não, nada disso. Então, o irmão está ali na igreja dele, está servindo o Senhor, é nosso irmão, está lá lutando com o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora, se ele negar que Jesus Cristo vem em carne, ele é falso mestre. Não importa quem ele seja. Não importa quem ele seja. Então, vem cá, mas esse é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do anticristo, que está contra Cristo, da qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ele está vindo, mas já está no mundo, já está na sua casa. Então você tem que fazer o teste. Versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vamos em frente. Do mundo são, por isso falo do mundo e o mundo os ouve. Lembra do teste moral? Do comportamento dele? Ele não se importava. Lembra do teste social? Ele não se importava com as pessoas. São do mundo. Nós somos de Deus. Aí ele faz uma descrição para os irmãos das casas. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conheceremos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então ele está aplicando aqui um teste doutrinário e ensinando os irmãos das suas casas como eles deviam identificar um falso mestre de um verdadeiro mestre. Está bem? No capítulo 5, do 6 a 21, tem vários testes. Certeza da vida eterna em Cristo,
o pecado da morte, confessa que crê em Jesus, tudo isso é falso mestre. Aí, capítulo 1, versículo 1 e 2, meu irmão. E ele vai agora dizer por que ele entende que é verdadeiro mestre. Ele fala assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Ele estava conosco, João está dizendo. Nós tocamos nele. Ele não era uma aparição, um aparente, ele não era um fantasma. Ele estava ali, eu vi ele estava comigo. Nós tocamos nele, porque a vida foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, porque estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus andou conosco, e nós tocamos nele, e tudo que ele está dizendo é mentira, porque nós vimos e ouvimos, e nós conversamos com ele, ele comeu com a gente. Entendeu? Como que ele vai explicar para as pessoas esse assunto? De que forma ele vai dizer? Nós estivemos com ele, tocamos nele, tocamos na palavra da vida, andamos com ele, anunciamos, ele se manifestou a nós, não é? Tá bem? Capítulo 2:2 fala da propiciação. Ele pagou pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então Jesus morreu por toda a humanidade. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar o pecado de toda a humanidade. Agora depende do homem aceitar Jesus. O Senhor chama o homem, o Senhor nos amou primeiro, e o homem que está na presença do Senhor, ele vai agora viver essa vida na presença do Senhor e caminhar na presença do Senhor. Capítulo 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho, nega Jesus Cristo, nega o Pai e nega o Filho. Tá bem? Capítulo 4, versículo 2 e 3. Nisto conhecereis, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Volta um pouquinho, irmão. 2. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então veja, a grande conversa dentro do livro de João é: Jesus vem em carne ou Jesus não vem em carne? Então todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. E ele vai dar testemunho. Nós tocamos nele. Nós comemos com ele, nós andamos com ele. Né? Amém? Capítulo 5, versículo 6. Esse é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é da verdade. Então ele está falando da crucificação. Quando crucificou Jesus, não era um fantasma. Tinha água e tinha sangue. Não era um fantasma. Então, era um corpo. Por quê? Por que era uma doutrina herética? Porque se você negasse que Jesus veio, que Deus veio e morreu por nós, tirava toda a doutrina da salvação. Se Deus foi embora e quem morreu foi um corpo qualquer, então não havia porquê. Todo o processo de salvação, toda a entrega do Filho de Deus, não estaria concretizada. Então ele vai falar assim no versículo 26 que nós lemos: estas coisas vos escrevi acerca do que vos engana. Eu escrevi tudo isso para você identificar quem te engana. Quem é que está te enganando? Não é? Surgimento do falso mestre, sinal da última hora. Falsos profetas, falsos mestres, chamado anticristo. Eram muitos espíritos de anticristo já naquela época. Crentes que deixam o caminho, seguiam seitas, heresias, e tomavam outro caminho que não era o do Senhor. Mas o Espírito Santo dirige a igreja primitiva, e o Espírito Santo dirige esta igreja agora, na última hora, para nós identificarmos. Vinda sua morte, seu sangue derramado, sua ressurreição e sua volta. Sua vinda, sua morte, tudo isso é da parte do Senhor. É do teste doutrinário. Provai os espíritos. Nós já falamos aqui sobre você provar se aquela pessoa está falando pelo Espírito de Deus, que é a vontade do Senhor. E agora, nós vamos chegar a algumas conclusões. Primeira conclusão: doutrina é importante para o cristão. Segunda conclusão: teste moral, teste social e teste doutrinário. A tese central é a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós examinaremos aqui agora, um ponto importante. Nós precisamos pegar esses testes, teste moral, teste social
e teste doutrinário, e aplicar esses testes em nós. Não é aplicar no irmão, é aplicar em nós. Como está o seu comportamento com relação a Deus e o mundo? Como você se comporta? Como está o seu relacionamento com os irmãos, aqueles necessitados? Como está o seu relacionamento com Jesus? Como você entende Jesus? De que forma você entende o Senhor? Como você entende o Filho de Deus? Então você precisa aplicar esse teste em você mesmo, para que você possa então, aplicando esse teste em você mesmo, chegar àquela conclusão final de que você está caminhando como um falso mestre ou como um verdadeiro mestre. Nós não estamos pregando aqui falso mestre, lembrando de alguém, ou pensando em alguém, ou líder da igreja tal. Não, nós não estamos pensando em ninguém. Nós estamos pregando essa palavra olhando para dentro de nós. Que nem diz o apóstolo Paulo: examine-se, pois, homem a si mesmo. Faça o teste em você mesmo. Olha se você mesmo está indo bem. Esse é o teste central que você precisa fazer. Primeiro, colocar o teste em nós. Agora, existe um documento do início da igreja chamado Didaquê. Esse documento foi o primeiro memorando que foi distribuído em todas as igrejas para orientar as igrejas como elas deviam se comportar. Porque as igrejas estavam iniciando, não tinha ainda estrutura, as coisas estavam sendo feitas, e as igrejas não sabiam como se comportar. Eu falo para os irmãos, muitas vezes nós agora, 2000 anos depois, a gente, como vamos me comportar nessa situação, Senhor? Nós temos às vezes alguma dúvida. Imagine esses irmãos. Então eles fizeram um documento chamado Didaquê. Esse documento foi o primeiro do ano 90 depois de Cristo. Foi feito ainda pelos apóstolos. Então esse documento poderíamos falar assim, um memorando apostólico. Então, no capítulo 12, no versículo 1, no item 1, eu vou ler para vocês qual era a orientação dos apóstolos para os irmãos e para as igrejas para receber alguém em casa. O que eles escreveram acerca disso? Ele falou assim: acolha todo aquele que vier em nome do Senhor. A primeira orientação é: acolha todo aquele que vier em nome do Senhor. Receba em sua casa. Depois, examine para conhecê-lo. Falou assim: recebe ele em casa, sem problema. Mas depois você examina ele, para você conhecer ele. Examine para conhecê-lo. Pois você tem discernimento para distinguir a esquerda da direita. Você tem o Espírito Santo. Então você tem que distinguir, você tem que discernir da direita e da esquerda. Aí, item 2. Se o hóspede estiver de passagem, dê-lhe ajuda no que puder. Comida, roupa, ele está de passagem. Ele está de passagem. Vou ficar 3 dias aqui. Vou ficar 5 dias na cidade. Vou pegar o evangelho aqui na igreja 5 dias. Entretanto, ele não deve permanecer com você mais do que 2 ou 3 dias. Por que acontecia? A pessoa chegava na casa e falava assim: sou missionário, estou vindo aqui e tal. Chegava na casa da pessoa e ficava 1 mês. Não é isso. Não é isso não, companheiro. Você vai chegar aqui e ficar 1 mês aqui em casa, aí daqui a pouco chegava outra pessoa, como é que a pessoa ia viver? Então, por causa dos abusos dos falsos mestres daquela época, eles escreveram aqui o Didaquê nesse item 12. 2, 3 dias, se necessário. Não é que ele vai ficar 3 dias, não. Se terminou, foi lá no evento, terminou o evento. Eu fui lá no Rio agora, cheguei lá no Rio, terminou o evento lá no Rio. Aí, meu querido, ó, tchau, pai. Pastor Valdir falou: Samuel, pega seu booster aí, seu ônibus, cai fora, cara. Já era. Falou: eu gostei desse hotel aqui, Valdir. Gostei, vou ficar mais uma semaninha aqui. Falou: que isso, rapaz? Assim, uma brincadeira, né? Falou: 3 dias se necessário. Se quiser se estabelecer e tiver uma profissão, gostei da cidade, vou ficar por aqui. Então, que trabalhe para sustentar. Falou: vai arrumar um emprego, vai arrumar uma casa para você morar, vai sustentar. Olha como é que tinha cuidado, a igreja tinha cuidado com as pessoas. Porém, se ele não tiver profissão, proceda de acordo com a prudência. Vai de acordo com a prudência. Para que um cristão não viva ociosamente em seu meio. O sujeito não quer trabalhar. Pai, eu vou contar uma coisa aqui. Uma vez, quando eu me converti, uma pessoa, que eu nunca vou dizer o nome, foi para minha casa com a família, né? E foi lá e falou: irmão Samuel, eu vou ficar aqui na sua casa. Foi final de semana e tal.
Falei, rapaz, que bênção, seja bem-vindo. As duas criancinhas e tal, a gente ficou lá, foi uma bênção. Aí chegou na segunda-feira, falou, irmão Samuel, eu acho que eu vou ficar para o domingo que vem. Aí eu era muito comum, muito simplesinho, falei, que bênção, meu irmão, que bênção. Que maravilha, foi e tal, ficou para o domingo que vem. Aí ficou mais uma semana com as crianças, foi uma bênção. Aí ele chegou domingo que vem, foi os cultos, pregou de novo, foi uma bênção. Aí, chegou na segunda-feira, ele falou, acho que eu vou ficar mais uns dias. Aí o meu pastor foi lá em casa. Meu pastor foi lá em casa. E falou assim, meu irmão, arruma suas malas. Você acredita nisso? Meu irmão, acabou sua viagem aqui. Arruma suas malas, pega sua família e desocupa a casa do irmão Samuel aí. Irmão Samuel acabou de se converter, ele vai ficar com você aqui um mês, não. Foi preciso. Eu estou falando aqui porque eu lembrei do caso. O irmão me perdoe se ele estiver ouvindo isso aí. Então, assim, e a Bíblia diz assim, para que um cristão não viva, você sabendo do seu meio. Se ele não aceitar isso, eu não quero ir embora não, eu vou ficar por aqui. Trata-se de um comerciante de Cristo. Tenha cuidado com essa gente. Eles não eram assim, gente educada, esse pessoal fino igual a gente é, não. Uma fineza, tenha cuidado com essa gente. Uma fineza enorme. Todo mundo dá um par de gentileza sem fim. O negócio aqui no início da igreja era pesado. Então veja, nós vivemos num momento onde há muitos falsos mestres. Nós precisamos provar se os Espíritos são de Deus. Não podemos embarcar em qualquer coisa e dizer que tudo é de Deus, não. Provar se os Espíritos são de Deus. Nós precisamos fazer o teste moral para ver se a pessoa tem comportamento de servo. Nós precisamos fazer o teste social para ver se ele ama os irmãos. Nós precisamos fazer o teste doutrinário para ver se ele entende, vive conforme a palavra do Senhor, se ele não nega Cristo. Porque nós estamos fazendo e trabalhando diante do Senhor para fazer aquilo que é melhor para o Senhor. Nós não podemos ficar aproveitando dos irmãos, se aproveitando dos irmãos, exigindo coisa para os irmãos que os irmãos não possam dar. Nós não podemos fazer de conta que o irmão está bem, sabendo que o irmão está mal. Nós precisamos ter um comportamento que passe nesses testes aqui. Teste moral, teste social e teste doutrinário. Nós temos que pregar uma palavra conforme diz a palavra do Senhor. Conforme o Senhor quer e não conforme eu quero. Eu não posso alterar as coisas para agradar as pessoas. Eu não posso alterar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, para agradar um grupo, para agradar uma pessoa, para agradar alguém. Eu tenho que cumprir a palavra do Senhor e eu quero chegar lá no céu e passar nos testes. Que eu não quero ser reprovado, nem você, nem ninguém ser reprovado. Então nós temos que ter preocupação com as outras igrejas, nossas igrejas que estão lá longe, com o pastor que está distante. Nós não podemos fazer de conta que nós temos que ir com uma igreja, exemplo, não é o nosso caso, mas uma igreja rica, um irmão tem uma igreja lá passando uma necessidade e ele não pode ajudar. Isso não existe. Isso não existe. Nós precisamos ter uma preocupação central, uma preocupação geral, viver conforme diz a palavra do Senhor, cuidando conforme diz a palavra do Senhor, da maneira que o Senhor quer de nós. Nós precisamos ter esse pensamento, esse entendimento daquilo que o Senhor quer de nós. Porque o Senhor falou, faz o teste aí, teste moral, teste social e o teste doutrinário. E nós temos que fazer em nós esse teste, e passar no teste, e agradar ao Senhor, que é a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor.